Olá, gente. Sejam bem-vindos, então, a mais um dia de formação. Hoje eu trago para vocês uma super amiga que acabei de conhecer, né? Que nós fazemos parte do mesmo grupo de estudo da Unesp. E é uma honra receber ela, né? Ela tem aí muita experiência, muito que compartilhar conosco o seu conhecimento. É a Giovana, né? Vou fazer uma breve apresentação. Ela é psicopedagoga da Rede Municipal de Ensino de Ourinhos. Né? Olha que legal, a gente tá fazendo ligação com outras cidades também. Atualmente atuando em 7 escolas, 2 de ensino fundamental e 5 de educação infantil. Então, ela é psicopedagoga institucional. Ela é formada em pedagogia com especializações em psicopedagogia, neuropedagogia, educação especial, terminando aí uma especialização em TEA e psicomotricidade. Então, para nós, muito obrigada, Giovana, por aceitar o nosso convite e temos certeza que você tem muito a contribuir com a nossa formação. É com você, Giovana. Muito obrigada, Aline. Gostei muito do convite, espero estar à altura dele. E eu vim hoje para contribuir um pouquinho com a minha experiência e falar sobre os instrumentos básicos da aprendizagem na visão da psicopedagogia. Então, vamos lá? Nós passamos para os professores, para os pais, algumas visões do que é importante a criança ter como base para que ela possa atingir o seu potencial máximo. Então, um cérebro saudável, ele vai produzir melhor, certo? Para que tenha essa aprendizagem mais eficaz, a gente vai trabalhar as questões físicas e as questões emocionais. Nas questões físicas, nós vamos ver um pouquinho sobre sono de qualidade, psicomotricidade, atividade física e a nutrição. E na parte emocional, vamos falar um pouquinho de limites, estímulos, treinamento e afetividade. Então, na parte física, a gente fala sobre sono de qualidade. O sono, ele envolve todas as fases da vida, todas as faixas etárias, todos nós precisamos muito de um sono bem feito. E o que seria um sono bem feito? A gente precisa atingir o sono profundo, aquele sono que chama sono REM. E para a gente observar se a criança tem um sono bom, um sono de qualidade, ela precisa ter, dependendo da faixa de idade dela, em torno de 8 a 9 horas de sono por dia, mas esse sono precisa ser contínuo. Não adianta dormir um pouquinho à tarde, depois mais um pouquinho à noite para completar o horário. Ele precisa ser um sono contínuo, porque o tempo que vai passar no sono REM, no sono profundo, é onde todas as atividades cerebrais vão ser bem feitas. A oxigenação da célula, a transformação de memória de curto prazo para memória de longo prazo, liberação de alguns hormônios. O hormônio do crescimento, por exemplo, 90% do hormônio do crescimento é liberado durante o sono. Então, a criança precisa dormir bem. E para a gente observar se a criança está dormindo bem, a criança não pode ficar se mexendo muito, não pode roncar, dormir de boca aberta, ficar levantando para ir no banheiro, para ir para a cama do pai e da mãe. Sabe aquele sono que a gente fala assim, nossa, pode cair o mundo, que a criança não acorda? Legal, esse é o sono bom. E em nós adultos, né, se a gente tem um sono bem feito, vai evitar a flacidez, vai melhorar o vigor físico, vai ajudar na memorização e até questões de profundidade. Quando a gente não passa uma noite sem dormir, a gente tem dificuldades até com profundidade, é perigoso até dirigir. Então é muito importante o sono. Ele já aparece aqui em primeiro lugar por conta da sua importância. Quando um sono não está sendo feito da maneira correta, a gente já começa a observar a dificuldade na criança momentaneamente, porque ela vai ficar sonolenta, vai ficar irritada, vai ficar sem paciência, mas a gente também vê a longo prazo, porque vai atrapalhando a memória, a concentração, a atenção. Então, o sono é bastante importante.
E, em segundo lugar, a gente vai falar da parte da psicomotricidade. É uma parte que eu estou me encantando muito, estou encerrando agora a minha especialização em psicomotricidade, me encantei com essa área. E a psicomotricidade, ela segue dois amplos padrões do desenvolvimento, que é o céfalo caudal e próximo distal. Isso é, da cabeça aos pés e do centro para as extremidades, estudando o sujeito como um todo, desde o início da sua formação. Então, a gente observa ali a criança desde quando ela senta, ela sustenta a cabeça, ela aperta a mão, o dedo dos pais, do cuidador. Tudo isso é importante para entender a fase em que a criança está, se ela está agindo da maneira como é esperado. Então, a gente tem alguns estudiosos aí que trabalhavam já a parte da psicomotricidade. O Piaget estudou as inter-relações entre a motricidade e a percepção, ressaltando que a criança cria experiências para si mesma, por meio de suas próprias ações sobre o ambiente. O Vallon enfatizou as relações da criança com os objetivos e com os outros, gerando processos imitativos. O homem se constrói vivenciando os papéis. O de autor da ação, construindo o meio e o objeto da ação, sendo constituído pelo meio. E Vygotsky estudou a importância das atividades lúdicas que levam a criança a reproduzir muitas situações vividas em seu cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo faz de conta, são reelaboradas. Ainda na parte física, há a necessidade da atividade física. Menos tempo em frente da TV, com a coluna torta, com o celular, com o tablet, com o pescoço curvado e mais tempo correndo e brincando. Então, quando a criança corre, ela trabalha todo o lado psicomotor dela. A criança, quando ela está correndo, ela está com a postura correta, ela está trabalhando o equilíbrio dela, porque ela sabe que se correr um pouquinho mais para frente, vai cair de cara no chão. Se correr um pouquinho mais para trás, vai cair de bunda no chão. Ela está trabalhando a visão espacial, ela está trabalhando toda a estrutura dela. E enquanto ela passa esse tempo no celular, nenhuma criança vai mexer no celular assim, né? Ela vai abaixar e olha lá quanto que pesa. Vai dando probleminha de hérnia de disco. Enquanto a criança está fazendo diversos movimentos, trabalhando diversas partes do corpo, a criança que fica no celular vai trabalhar só lá um dedinho. Começa a ter problema no túnel do carpo, no manguito rotator, hérnia de disco, o pulmão não expande, aí quando tem que subir uma rua, chega lá no final que nem consegue falar, porque não está mais acostumada a fazer exercício. Além do que, quando a criança faz o exercício físico, ele vai favorecer muitas outras coisas. O crescimento saudável, desenvolvimento, aumento da autoestima, fortalecimento de ossos, músculos e articulações, melhora na postura e equilíbrio, fortalecimento do coração, auxílio para se manter no peso ideal, melhora a capacidade de interação social, desenvolvimento de novas habilidades, melhora no foco e concentração nos estudos. E também tem os efeitos mentais positivos. Nós sabemos que as endorfinas são liberadas durante os exercícios. Endorfinas são hormônios que promovem a felicidade e os bons sentimentos. Ao permanecer fisicamente ativo, pode reduzir o risco de estresse, depressão e outros problemas de saúde mental. E o que a gente tem visto na nossa sociedade é exatamente o contrário, porque a gente precisa também, para se manter mais feliz, mais calmo, mais tranquilo, a gente precisa da vitamina D. E quem fornece muito bem para a gente a vitamina D? O sol. Então, antigamente as crianças brincavam correndo na rua. Já tomava bastante da vitamina D, fornecida pelo sol, e ainda se favorecia com as atividades físicas. Fazia toda a parte da psicomotricidade, toda a parte social, com a brincadeira com outras crianças, ganhando toda aquela gama de aprendizagem do trabalho social, mas, ao mesmo tempo,
estava fazendo essa parte que vai deixar ele mais calmo, mais tranquilo, mais feliz. E hoje em dia a gente vê a criança que a gente chama de criança de apartamento, né? Aquela criança branquinha, magrinha, que fica muito tempo na frente da TV, muito tempo na frente do celular, muito tempo jogando videogame, sentada com a postura errada, sem interesse de fazer outras coisas. Além do que, a criança, quando passa muito tempo no celular, ela vai criando outros probleminhas também, além da parte física, porque o celular, ele te dá a interação momentânea, ele é imediato, a criança não tem que esperar quando ele está jogando, quando ele está brincando, ele tem que esperar a vez do outro, ele tem que esperar que um é mais devagarzinho que o outro, que um é mais chatinho que o outro. Ele vai criando condições de se segurar, de se equilibrar, de se autorregular. Com o celular, não. O celular é imediato. Ele coloca um comando e o celular já dá uma resposta. O que impede também dele ter momentos ociosos. Quando a criança está ociosa, a criança se conhece, a criança medita, a criança pensa, a criança imagina, a criança cria. Coisas que, enquanto está ocupando ali a mente com o celular, ela é incapaz de fazer. E aí tem aquelas explosões que ela nem imaginava que ela era capaz de ter aquelas explosões, porque não se conhece, não sabe como ela é quando ela vai ter uma reação. Porque não tem muitos momentos em que passa por isso. Outra coisa que a gente observa também são as crianças que não estão conseguindo olhar nos olhos. A gente conversa com a criança e fala assim, olha para mim, a criança faz assim. Olha para mim, olha aqui no meu olho que eu estou conversando com você, então olha para mim. E a criança faz assim. A criança não está acostumada a olhar no olho, porque quando está em casa, a hora que o pai vai conversar com a criança está aqui e o olho do pai está aqui. Ou do cuidador, ou do responsável por ele. Ele não está se acostumando mais a olhar nos olhos para conversar. Não faz essa interação social. Então, a criança, enquanto está fazendo atividade física, está brincando com coisas de correr, de montar, ela está aprendendo, ela está se conhecendo. Muito importante para a formação dela. E aí, outra parte muito importante, que a gente tem visto uma mudança extrema nessa área, que é a área da nutrição. Antigamente a gente descascava mais e desembrulhava menos. E hoje em dia está bem o contrário. Se você mostra para uma criança uma cebola, muitas crianças não sabem nem o que é isso. Mostra uma batata, não sabe o que é. Mas o pacote de Ruffles, o que é isso? Batata. Né? A criança sabe que aquilo que está ali dentro é batata, mas se vê uma batata, nem sabe o que é. Mas é importante a nutrição na aprendizagem? Vai fazer alguma diferença para a criança? Então, nós temos a diferença momentânea também, né? Aquela criança que bate uma feijoada na hora do almoço e vai para a escola à tarde. Não vai nem conseguir prestar atenção. Vai estar cansada, vai estar irritada, vai estar mais sonolenta, não vai querer fazer algumas atividades que tem que focar mais a atenção, porque o sangue está lá no estômago fazendo digestão em vez de estar onde deveria. Isso é a reação imediata. A criança que não come, que não tem que comer. Eu espero que vocês nunca tenham passado fome, mas tem como prestar atenção em outra coisa quando o estômago está roncando? Quando o estômago está roncando, o que a gente consegue prestar atenção é no que pode saciar, no que dá para matar a minha fome imediata. E tentar entender que antes do P e do B vem M, não vem N, o estômago roncando, não faz nem sentido. Então, a criança precisa se alimentar. Só que quando ela se alimenta sem nutrientes, para o organismo é como se ela estivesse passando fome ainda. Outra coisa que é ruim quando a criança come comidas que não têm um nutriente
que geralmente elas são muito fortes, são cheios de aditivos para fazer com que fique gostoso. Ninguém vai vender um produto que tem gosto de berinjela. Eu, pelo menos, não compraria, não. Mas se ela estiver bem doce, bem salgadinha, bem crocantinha, aí tem atrativo comercial. Para que tenha esse tipo de atrativo, é colocado muito sódio ou muito açúcar, acidulante, conservante, corante e mais um monte de antes aí que não vão facilitar para nada. Aí a criança vai começar a se alimentar, o organismo vai lá buscar ferramenta para trabalhar e a criança comeu uma bisnaguinha. Cadê o nutriente? Não acha nada para trabalhar. Bebeu o leite de caixinha, que nem o cálcio já não tem mais de tão pasteurizado que foi. Não encontra. Então, a criança, quando ela não tem os nutrientes necessários, ela vai começando a ficar mais doentinha, mais gripadinha, falta da escola, tem anemia, tem alguns outros probleminhas. A criança que está com muito açúcar vai ter uma energia extrema, que não vai ajudar com que ela preste atenção. A criança está querendo pôr fogo no planeta e tem que pintar dentro do quadradinho. Está querendo subir na cortina e tem que sentar na frente um, outro atrás de outro, e fazer fila e esperar o horário. Não consegue. Ela nem consegue se autocontrolar, porque ela está com extremo açúcar dentro dela, muita energia. Geralmente as crianças que comem mais coisas assim, energéticas, elas gastam menos energia antes de ir para a escola. Então chega na escola, tá com a corda toda. E aí sentar em fila é complicadinho mesmo, né? Outra coisa também, quando come essas coisas cheias dos condimentos, do açúcar, é que a gente acaba mudando o paladar da criança. Eu escuto muitos pais falarem assim: ah, mas quando era menor comia de tudo, agora que tá com essa frescura aí, não come mais nada. Mas não é frescura. A criança ela é um resultado daquilo que você está passando para ela. Ela não está com frescura, você mudou o paladar dela. Como que ela vai gostar de um suquinho de limão, de laranja, se ela está acostumada com aquele monte de açúcar da Coca-Cola? Aqui no Brasil, nós estamos num país onde a Coca-Cola é mais escura do que nos outros países. Por quê? O corante que faz ela ficar mais escura e também é o mais doce, é mais colocado aqui no Brasil, porque a gente prefere o refrigerante mais doce do que nos outros países. O excesso de açúcar aqui no Brasil está em diversos doces que a gente consome. E aí, como é que a criança vai ter gosto de comer alguma coisa mais suave, comer chuchu, comer abobrinha, comer uma batatinha? Você está acostumado com Doritos, com Ruffles, com os embutidos da vida. Vocês já viram uma linguiça suavezinha, que quase não tem gosto? Vocês já viram uma mortadela que é bem suavezinha? Uma linguiça, mortadela, salsicha, todos esses embutidos, a salsicha principalmente, na minha opinião, deveria ser banida. Não deveria nem poder ser dado para um ser humano, quanto menos um ser humano em formação. A outra coisa que é bastante ruim e que tem muitos estudos em cima disso é o miojo. E a gente vê bastante pais oferecendo miojo para criança. Eu já escutei mãe falando assim: não, mas eu dou miojo de legumes, porque daí pelo menos eles comem algum legume. E não sabe que mesmo que não coloque aquele pozinho, o próprio macarrão, porque ele é pré-frito para ser embalado, aquele macarrão tem muito sódio, tá na embalagem. Na embalagem você já vê. Na embalagem a gente consegue ver diversas coisas que a gente não faz ideia, nunca ouviu falar naqueles nomes, e dá para uma criança pôr na boca. Você vai tomar um Danone. Como é que faz Danone em casa? Uma coalhada, uma fruta e algo para adoçar. 3 ingredientes. Olha na tampinha do Danone a quantidade de ingrediente que tem. Eu conheço aqueles nomes, eu sei o que ele faz no organismo, para que vai ser dado para a criança. Então, ao longo prazo, a criança também vai tendo, por não ter tido
os instrumentos necessários, a criança vai tendo dificuldade de aprendizagem, ela vai tendo dificuldade até mesmo no organismo, porque faltou instrumento para ela trabalhar, está faltando nutriente. Então, a parte da nutrição é muito importante. E quando a criança é neuroatípica, ou seja, ela tem algum transtorno, alguma deficiência, a gente sabe que as causas da má alimentação são ainda piores. Precisa se tomar ainda mais cuidado. Mas, pelo menos para a criança que está em formação, sendo neurotípica ou neuroatípica, a gente precisa tomar cuidado com a parte nutricional e o que é dado para a criança. Aqui a gente apresenta um pouquinho da pirâmide alimentar, que é o que deveria ter no prato de toda criança. Os carboidratos, tem toda a parte nutricional, deixando os laticínios lá para cima. Quais as coisas que são boas de se evitar para alimentação? Se você for mais radical, você vai trabalhar com os 5 vilões brancos, que eles falam. Quais são os 5 vilões brancos? Obviamente, o açúcar, principalmente o refinado, o sal, também o refinado, o leite, que é uma questão, assim, de muitos debates, mas a gente sabe que o leite de hoje em dia, ele é um leite que não tem tantas propriedades que deveriam ter, e tem mais enzimas que o leite da mãe, e está causando muita intolerância à lactose. Aí a gente tem a farinha branca, que a farinha branca, se você for estudar um pouquinho sobre ela também, você descobre que a de hoje é muito diferente da farinha que tinha há 30, 40 anos, e a de antigamente ainda é muito mais, e ela também tem causado muitas alergias. E o arroz. O arroz, por que o arroz? Aqui no Brasil a gente ainda faz um arroz mais nutritivo, que a gente coloca a cebola, o alho, que vão ter nutrientes, mas em alguns lugares é feito esse arroz branco, que ele é beneficiado, né? Então ele tira toda aquela partezinha mais amarelinha dele, fica esse arrozinho bem branquinho. Quanto mais branquinho, mais beneficiado ele foi, menos nutriente ele tem. Aí a criança enche a barriguinha de arroz, não come as outras coisas, matou a fome. Mas cadê o nutriente? Então a gente fala de evitar os 5 vilões brancos. Aí, falando ainda um pouquinho das 5, a gente pensa assim, então o que é bom a gente dar para a criança? Tem 5 partes da alimentação. A gente pensa assim, ó, existe o natural, o semi-processado, o processado, o semi-industrializado e o industrializado. O natural é aquilo que você pega, lava e come. O semi-processado é aquilo que você coloca um açúcar, coloca uma pitadinha de sal, qualquer coisa que você misture ali, você semi-processou. Pôs no fogo, você está processando. Colocou algum conservante, algum corante, alguma coisa que não existe pé, então você está semi-industrializando. Pegou algo que nem existe na natureza para a criança comer, é totalmente industrializado. Esses 2 últimos precisam ser evitados enquanto a criança ainda está em formação, né? Tem alguns livros que falam que o cérebro demora até os 6 anos para ficar pronto, e alguns livros falam até 8. Eu prefiro pecar pelo exagero e passar para os pais assim, ó, aguarda até os 8 anos para dar essas porcariadas. Eu faço muita palestra com os pais, e eu tenho oferecido, nesse tempo todo que eu estou na psicopedagogia, eu tenho oferecido R$100 para os pais me darem um motivo para dar refrigerante para a criança. Até hoje não precisei colocar a mão no bolso. Por que é dado refrigerante para a criança? Para que isso vai servir para ela? Então, eu brigo muito, falo muito sobre nutrição, porque já fiz muitos cursos a esse respeito e sei o quanto que interfere na aprendizagem, interfere na vida e até mesmo na felicidade da criança. Porque ali na frente, na adolescência, vai ser um pré-diabético, vai estar acima do peso, aí vai prejudicar toda a autoestima.
e outras coisas mais. Crianças hipertensas, crianças novas tendo ataque cardíaco, não tem necessidade, né? Então, eu gosto bastante de passar essa parte nutricional para os pais. Na parte emocional, a gente vai falar um pouquinho sobre os estímulos. Alguns pais acham que a criança vem como se fosse um computador. A gente compra um computador, ligou, ele já faz um monte de coisa, já vem com um monte de informação. E acha que a criança tem que ser assim também. Ah, mas você sabe que não podia fazer assim. Ah, mas por que você fez tal coisa? E se ela não foi ensinada, como que ela vai saber se ela pode ou se ela não pode? O que era para ser feito aqui, o que não era para ser feito? Então, a gente precisa estimular o cérebro da criança. Eu vejo professores assim, eu gosto muito de trabalhar com professores da educação infantil. E eu trabalho em 5 escolas no momento. Então, em algumas escolas você vê a criança tem uma musiquinha para cada coisa. A professora vai pagar a lousa, canta uma musiquinha. Vai limpar a carteira, é uma outra musiquinha. Vai fazer fila, é uma outra musiquinha. Você vê essa criança mais contente, você vê essa criança mais leve, dando mais risada. Ela está sendo estimulada ali a ter vários momentos gostosos. Aquela criança que tem a brincadeira direcionada, que tem trabalhado toda a psicomotricidade dela, que vai ser base para todas as outras coisas. A gente sabe hoje em dia que a criança que não engatinha vai ter dificuldade na letra no futuro. Tudo é necessário. Todas essas partes de estímulo são necessárias para a criança. Então, uma criança que na sala de aula ela tem todos os estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, ela brinca, ela faz, ela ouve, ela corre, ela tem todos esses estímulos, ela é muito diferente daquela outra sala de aula em que o professor grita muito, nunca tem uma musiquinha para cantar, nunca tem uma brincadeira direcionada. São duas crianças totalmente diferentes, assim como na casa também. O cuidador da criança, ele quer estimular uma criança, ele tem que cuidar de todas essas áreas também. Uma casa onde tem música, onde as pessoas cantam e dançam juntas, é diferente de uma casa onde a criança nunca ouviu falar naquela música, naquele cantor, nunca assistiu um filme, nunca viu uma série, nunca viu uma apresentação, nunca entrou num teatro. Todas essas coisas, todos esses estímulos são importantes para as crianças. Algumas escolas promovem isso, de levar a criança num teatro, de levar a criança para fazer uma apresentação de música. Isso tudo é muito importante para a criança. Isso tudo a criança vai aprendendo, de alguma maneira, alguma coisinha ela sai aprendendo. Então, os estímulos vão ser importantes desde o primeiro momento. Músicas, filmes, teatro, apresentações, dança, leitura, jogos de tabuleiro, convivências com outras crianças. Quando a criança passa muito tempo no celular, ela perde de receber esses estímulos diferenciados e até mesmo a oportunidade do autoconhecimento, que é aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás. Para a gente encerrar essa parte de falar sobre o celular, que é outra coisa que eu tenho visto muitos estudos e criei até um panfleto que eu entrego para os professores, que eu entrego para os pais, que fala sobre o que acontece no cérebro quando você tem o uso de celular muito grande. Ele vai prejudicar no desenvolvimento cerebral da criança, ele aumenta o risco da obesidade infantil e o risco de emissão de radiação, ele altera o sono, ele contribui para doenças mentais, agressividade, falta ou déficit de atenção, vício infantil e aumenta a sua predisposição. Então, os estudos têm mostrado cada vez mais que a gente vai precisar equilibrar. Até há 2 anos, eu pedia para os pais dos pequenininhos e para os professores não incentivar o uso de celular e de tablet. Algumas escolas aqui de Ourinhos
privadas, elas incentivavam o uso de tablet já para os pequenininhos. E eu pedia para os professores não incentivar. Aí veio a pandemia. Aí a criança precisava aprender a usar o celular, a criança precisava usar o celular para ter interação com a escola, para continuar tendo essa convivência escolar, era feito pelo celular. E isso foi ficando um pouquinho mais difícil para a gente lidar, né? Porque como que a gente fala assim para os pais? Não pode dar o celular. Não, mas você precisa apresentar o celular para a criança. A criança precisa ter esse convívio com o celular. Então, a gente está pedindo agora que essa interação da criança seja monitorada e seja por um breve período de tempo. Quanto menor a criança, menos tempo no celular. De preferência, menores de 2 anos não ter contato nenhum com o celular. É uma das últimas aulas que eu tive agora na minha pós de autismo, a neuropedagoga estava passando algumas informações mais atuais que foi comprovado que tem algumas coisas no cérebro que se oxidam por conta do uso grande do celular, o uso excessivo do celular. Mas o que é excessivo? Tudo aquilo que não tem mais necessidade. Quanto menor a criança, menos tempo. A criança que fica muito tempo no celular, ela vai viciando. Outros estudos também mostraram que adolescentes estão tendo reações químicas por estar longe do celular. Reações como de drogados que estão longe da cocaína, que passam algumas semanas longe da cocaína, começa a dar taquicardia, começa a dar falta de ar, começa a dar tremedeira, e perceberam isso em adolescentes que foi tirado o celular, reações físicas por conta de estar sem o celular. Então, precisa tomar muito cuidado com esse uso do celular. Dentro da parte emocional, a criança precisa brincar. Nós que somos da educação, nós sabemos muito bem a importância do brincar. Desde a primeira infância, desde pequenininho, a criança precisa brincar, que é quando ela usa a criatividade, a imaginação, aprende a interagir, aprende a conquistar, aprende a seduzir, porque eu quero brincar de uma coisa, meu coleguinha quer brincar de outra, então eu tenho que perceber o que ele gosta, o que ele não gosta, dar um jeitinho de conquistar aquilo que eu quero. Isso tudo, a criança que brinca sozinha, que brinca com o celular, não vai ter essa oportunidade, esse estímulo de aprender a observar o outro, de aprender a ver o que ele precisa fazer para conseguir o que ele quer. E a criança que não consegue tudo o que quer, e mesmo assim consegue ser feliz, é uma criança que não vai ter muito problema lá no futuro. Diferente da criança que não sabe que a vida fala não. A maior parte do tempo a vida fala não. É o que a gente vai falar um pouquinho também, agora no limites, regras e consequências. Não é natural para ninguém, mesmo para a gente que é adulto, não é natural a gente deixar de fazer algo que quer ou ter que fazer algo que não quer. Nós fazemos para alcançar um objetivo ou para evitar algo que não nos agrada. Então, quando a gente faz algo que não nos agrada, é porque eu preciso, porque eu tenho conta para pagar, tenho um boleto vencendo, então eu vou ter que ir trabalhar, vou ter que levantar cedo, mesmo depois de uma noite ruim de sono, eu vou ter que levantar cedo. Eu tenho um objetivo. E se eu não fizer, eu vou sofrer as consequências. A criança, para ela conseguir se limitar, para ela obedecer quando o professor fala para ela que agora é a hora de ficar sentado, agora é a hora de ficar quietinho, ele só vai fazer isso se ele souber que tem alguma consequência. Sem a consequência, se é a vida que segue, eu faço errado e a vida continua normal, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou me autocontrolar? Por que eu não posso passar do limite, se nada acontece comigo? Consequência nunca é bater, consequência nunca é gritar. Quando a criança ouve gritos, quando a criança apanha, ela até deixa de fazer o que está sendo feito
que ela estava fazendo de errado. Ela deixa, mas por medo, não porque ela aprendeu, não porque ela entendeu que aquilo estava errado. Ela deixou de fazer por medo. E numa nova oportunidade, em que não tenha ninguém que vai bater nela, que vai gritar com ela vai tornar a fazer, porque ela não aprendeu que aquilo estava errado, que aquilo não pode ser feito. Além do que, gera vários bloqueios nas crianças que ouvem muitos gritos, que apanham muito. Eu escuto pais falando assim: ah, mas eu apanhei e eu tô bem. Será que você tá bem? Será que você não tem nada assim que você gostaria que fosse diferente, mas você não consegue fazer? Está acima da sua capacidade porque você não consegue se controlar? Você queria ser mais calmo, mas não consegue. Você queria ser mais afetuoso, mas não consegue. Você queria se atirar mais, ter mais coragem de fazer alguma coisa, mas não consegue. São tudo bloqueios do que ficou lá atrás, do que ficou pendente, do que não ficou bem feito. E as regras, elas precisam ser bem explicadas, de maneira que não deixe nada para a imaginação. Tanto as regras quanto a explicação de algo que esteja acontecendo, às vezes acontece alguma tragédia na família, a gente sabe que os maiores envolvidos ali também perdem a cabeça, não sabe o que está acontecendo, não sabe como lidar com isso, mas assim que conseguir se controlar, precisa lembrar da criança. Quanto que a criança ouviu, o quanto que a criança viu, é preciso explicar essa situação para ele. Guardada as necessidades da criança, de saber só aquilo que ela precisa saber. A criança não tem que ser exposta a muitos detalhes, principalmente de juízos de valor. Ah, mas aquela fulana que ela é isso, é aquilo, aquele outro. Não, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Eu vou precisar cuidar disso agora, eu vou ter que sair, mas está tudo bem, a gente está resolvendo. Não deixa para a imaginação. A criança, quando ela não resolve direito alguma situação, ela vai procurando preencher as lacunas da informação. E ela preenche com o quê? Com a criatividade dela, com a imaginação, com aquilo que ela sonhou, com a historinha que ela ouviu na escola, com aquilo que o colega contou, vira aquele balaio de gato. E a criança já não consegue entender o que está acontecendo. Mesma coisa com as regras precisam ser explicadas. Os porquês, por que você pode fazer tal coisa, por que você não pode fazer tal coisa. Se você nunca explicou para a criança como ela tinha que se comportar, e ela não se comportou da maneira esperada, não é ela quem merece um castigo. Uma boa maneira de ensinar regras é ter um quadro de rotina para os dias da semana, deixando o final de semana para relaxar. Ter rotina também diminui a ansiedade e ajuda a se organizar. Então, a criança que tem uma rotina, se possível, uma rotina fixa de segunda a sexta, como se fosse um emprego. Quando a gente está empregado, a gente tem horário para chegar, a gente tem horário para sair, a gente tem horário para almoçar, a gente tem regras o tempo todo. Chega final de semana, eu quero paz, não quero ter que cumprir horário para nada. Esse é o ideal para a criança. Então, aquela criança que tem a família estruturada, que durante a semana fica com pai e mãe, final de semana vai para casa dos avós, é o ideal. Porque na casa da avó, eu posso pôr o pé em cima do sofá, eu posso comer doce antes do almoço, eu posso ficar assistindo o filme até mais tarde, eu posso fazer o que eu quero. Na casa dos meus pais, não. Ai, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro. E é assim que tem que ser. Quando a criança tem guarda compartilhada e fica no final de semana na casa de um, no dia de semana na casa de outro, é importante que tenha mais ou menos a mesma rotina. Quando a criança tem uma rotina, aparentemente parece assim que, nossa, que coisa militar, que coisa, tira a liberdade da criança, tira a criatividade da criança, mas na verdade não. Se ela é estruturada, se ela tem horário para cada coisa, diminui a ansiedade dela, porque ela acorda e fala assim, e aí agora? O que eu vou fazer agora? Ah, eu já sei, eu sei que eu acordei, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, eu sei que eu vou ter um horáriozinho que eu posso brincar,
eu sei que eu vou ter um horáriozinho que eu vou poder usar o celular. Então, eu não fico naquela ansiedade de saber, será que hoje eu vou conseguir fazer isso? Será que hoje vão me deixar usar o celular? Não, eu já sei horário para cada coisa. Eu sei que tem um horário que eu tenho que sentar e estudar, vou revisar matéria, vou fazer lição, vou ler um livro, porque aquele horário está para isso. Se eu não tenho uma rotina, dificilmente a criança vai largar o celular de lado, vai largar a televisão de lado, porque eu preciso fazer lição. Ela precisa saber que ela tem um horário fixo em que ela tem que estar voltada para estudar. Isso vai ajudar com que ela se estabilize, consiga cumprir regras, consiga cumprir a rotina. Na escola, a maioria das salas de aula tem lá o quadrinho de rotina. Então, o professor chega na sala, primeira coisa que ele escreve lá, rotina. Então, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro, a criança já consegue ficar mais tranquilo. É que nem a gente quando vai num congresso, vai numa reunião, vai numa palestra que é de dia inteiro. A gente já chega pensando que hora que vai ser o lanche, que hora que eu vou poder ir no banheiro, quantas palestras vão ter antes do almoço, quanto tempo vai ser o almoço. Se tudo isso já está numa pauta, já tem horário para cada coisa, já diminui a sua ansiedade e você consegue ficar mais voltado para prestar atenção e não ansioso para ver se o povo já está se movimentando, se já estão desembrulhando o coffee break, a gente já fica mais tranquilo. E isso é importante para a criança também. Ter a rotina da sala de aula, mesmo ela sabendo os horários que ela sai para o lanche, horário que ela sai para o parque, horário que ela sai para ir embora, mesmo assim ela sabendo o que vai ser visto dentro daquele dia, se ela vai poder ir no parque aquele dia ou se ela não vai poder, se vai ter historinha, se não vai ter, ela já sabendo a hora que ela chega, ela já consegue se controlar melhor. Treinamento. A fase da infância é a fase de treinamento. Então, ele está treinando para ser um adulto, né? A gente não fala para uma criança assim, o que você vai querer ser quando crescer? Essa frase é uma frase muito triste, é uma frase muito pesada. A criança já é, ela não vai ser alguma coisa, ela já é alguma coisa, uma coisa muito importante. Então, a gente pode pensar assim, no que você vai querer trabalhar? O que você vai querer estudar quando você for para a faculdade? Mas não o que você vai ser. Mas a fase da infância, ela é a fase de treinamento. A criança vai treinar em tudo aquilo que ela é ruim. Então, às vezes eu escuto professores falando assim, nem adianta não, aquele aluno ali, nossa, é péssimo em matemática, nem dou isso daí para ele fazer, já invento outra coisa, dou uma figurinha para pintar, quando é aula de matemática, nem passo nada para ele fazer disso. Não, pelo contrário. Vamos tentar explicar de outra forma, mas ele vai ser exposto à matemática mais vezes, que também é o meu fraco. Acho que não é bem fraco que fala, é o meu péssimo. Sou péssima em matemática, mas consigo concluir uma conta. Demora um pouquinho mais que os outros, mas concluo. Então, a criança, ela precisa de treinar. Às vezes eu escuto o pai falando assim, eu não levo no mercado porque dá muito trabalho. Eu não levo no restaurante porque fica correndo em volta das mesas, só se tiver parquinho. Se o restaurante tem parquinho, aí eu levo, que daí me dá paz. Não. Quem que vai ensinar a criança a se comportar no mercado? Quem que vai ensinar a criança a se comportar no restaurante? A sentar à mesa, a aguardar a comida ficar pronta, a saber interagir, conversar com os outros com calma, com tranquilidade, enquanto espera a comida ficar pronta. Você não vai dar um lanche, um prato de comida para uma criança em cima do escorregador. Então, quando ela sai para comer, não é para levar para o brinquedo também. A hora de comer é hora de comer. E a criança precisa desse treinamento. E nas atividades escolares é muito bom que ela entenda que não tem problema não saber ou não conseguir. E isso é na vida também. Mas é muito importante quando o professor coloca isso muito claro para o aluno. Não tem problema você não saber, não tem problema você perguntar, não tem problema você não conseguir. Começa a ter problema quando você deixa de tentar. A hora que você joga o lápis e fala, não sei,
Aí começa um grande problema. Enquanto a criança está tentando, enquanto a criança está buscando outros métodos para conseguir, tá? Ótimo. Isso na escola e para a vida é muito importante que ela entenda. Não tem problema não conseguir. Não tem problema não saber fazer. Mas tem problema parar de tentar. Eu costumo dar um exemplo assim para ficar mais fácil para geralmente os pais, né? Eu passo essa informação para os pais. Eu tenho 2 amigos que foram tirar cartas ao mesmo tempo. Um deles prestou a prova 7 vezes. Ele precisou de 7 vezes para conseguir passar. E minha outra amiga, ela fez 2 vezes e desistiu. Quem que dirige hoje? Só o que tentou 7 vezes. Ainda não é um bom motorista, mas ele dirige. E a minha amiga não, porque ela desistiu. Então, desistir não vai te levar a nada. Tem que continuar tentando. Dentro do treinamento, a criança precisa conseguir entender que ela não pode ter tudo que ela quer. Ela tem que ter tudo que ela necessita. Quando a criança tem tudo que ela quer, ela cria uma falsa ilusão de que o mundo vai ser simples assim. Tem algumas revistas de negócios, de administração, que falam sobre adolescentes helicóptero. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, adolescente helicóptero, que está muito complicado hoje em dia você investir em adolescentes para treinar. Porque o que acontece? Quando eles entram na empresa para serem treinados, alguém do setor tem que parar de produzir, parar de fazer para treinar aquela outra pessoa. Isso demanda tempo, demanda dinheiro. Quando o adolescente percebe que ele tem que ficar das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta e às vezes até no sábado, para ganhar milão no final do mês, nem volta na segunda-feira. E aí perdeu todo aquele treino, todo aquele tempo, todo aquele dinheiro para o treinamento. Então, eles estão preferindo pessoas de meia idade para serem treinadas do que adolescentes, porque os adolescentes de hoje estão muito acostumados a terem tudo que quer, na hora que quer, não consegue se esforçar. Aí junta a mídia social, que é cruel, conforme, dependendo daquilo que foi escrito, é bombardeado, e aí não sabe lidar com isso. Grupos de WhatsApp, porque quando fulano coloca uma piadinha, todo mundo põe kkk. Eu coloco uma piada, ninguém fala nada. Bom, então, o mundo não me ama, não serve para mim. Então, a criança de hoje em dia não sabe lidar com muitas dessas coisas. O que está faltando para ela, então? Está faltando aprender a se frustrar. A criança que sabe se frustrar é uma criança que não vai ter problema com essas coisas. Vai conseguir lidar de boa. Ah, não deu? Tudo bem. Ah, não posso sair mais cedo? Tudo bem. Ah, você não vai dar o aumento que eu quero? Tudo bem. Eu consigo ser feliz assim mesmo. A criança tem que aprender a ouvir o não, conseguir se manter estabilizada. Aprender a se frustrar e ser feliz, mesmo não tendo tudo o que quer. Para isso, o não precisa ter um bom motivo e precisa ser explicado para a criança. A criança na sala de aula, quando ela fala, professor, posso ir no banheiro? Não. Mas por que não? É não só porque você está brava, só porque hoje não está um dia legal. Não, agora não é o momento, agora vamos fazer outra coisa. É explicado para a criança, é mais fácil para ela entender, mais fácil para ela se estabilizar e não se irritar. E ela vai entendendo aos poucos que o adulto tem um motivo para ter falado não. Não é só porque está com birra da criança, ou está com preguiça, ou porque acordou de ovo virado. Tem um motivo. Isso garante maior sensação de segurança e treina para não se sentir rejeitada quando ouvir um não de um coleguinha ou do professor. E também treina falar o não, porque muita gente acaba aceitando drogas, aceitando fazer alguma coisa errada, porque não sabe falar não. Porque não aprendeu a ouvir o não, então também não sabe falar o não. E assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo, não é bem um bate-papo, né? Que está bem unilateral, mas para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, das sugestões
que a gente faz da área psicopedagógica, existe um estudo sobre a leitura. A leitura, obviamente, abre horizontes, a criança que tem o hábito da leitura, que tem um momentinho na escola em que é voltado para conhecer novos livros, novos autores, ela vai ser uma criança mais estimulada. Mas também tem estudos trabalhando a parte social da criança, a parte da criança que tem a afetividade dentro da escola. A afetividade é um estímulo mais importante do que a consequência. Quando você tem o aluno do seu lado, que gosta de você, que quer te fazer feliz, ele não vai gritar, ele não vai deixar de fazer lição, ele não vai brigar na sala de aula, porque ele quer ganhar um elogio, porque ele quer ser reconhecido. Então, a criança, quando faz o certo, ela não tem que ganhar nada mais, nada, não vai ganhar um dinheirinho, um materialzinho, uma estrelinha, porque fez o certo. O certo é obrigação. Mas ela ganha um reconhecimento, um elogio, parabéns. Quanto mais a criança se apega ao professor, quanto mais a criança tem essa afetividade do professor, melhor se faz a aprendizagem. Mais ela vai prestar atenção, mais ela vai querer vir para a escola. Ela vai faltar só quando não tem jeito, porque ela gosta do professor. Uma das maneiras de aumentar a afetividade entre pais e filhos, professores e alunos é o elogio, é o carinho. Hoje em dia está mais difícil porque a gente não pode abraçar, a gente não pode dar beijinho, dá uma vontade, né? Que de vez em quando você chega na escola, a criança abre o braço e vem correndo para você, o que você vai fazer? Olé, não dá. Você tem que, pelo menos, dar um abracinho na criança e tacar álcool em gel nela depois. Mas o elogio a gente pode fazer mesmo com máscara, mesmo à distância, a gente consegue fazer o elogio. O elogio tem um poder muito grande. Quanto mais afetividade, menos a criança vai querer te decepcionar, menos a criança vai querer te magoar. E uma das coisas que esse estudo demonstra é que a leitura também cria esse laço, cria esse vínculo, cria essa afetividade. Sabe você fazer um circo para coisa? Hoje é o momento da leitura, vamos todo mundo sentar lá no fundo da sala, vamos abrir o livro. Então, não é um dia normal, não é um momento normal, não é cada um na sua cadeira, cada um na sua carteira. Não, vamos lá debaixo da árvore, senta na grama, vou pegar o livrinho, vou mostrando a figura. Se é uma criança um pouquinho maior, vamos pegar um livrinho adolescente, vamos lendo cada dia, cada semana, a gente lê um capítulo, lê só uma página, dependendo do tempo. Aí você demonstra que você também está muito ansiosa para saber o que vai acontecer, porque você ainda não leu o livro. Você vai aumentando o vínculo com a criança. Dentro desse estudo, aí já é um pouquinho mais para os pais, não para os professores, mas para a informação de vocês, para vocês ajudarem a divulgar esse estudo, se fala sobre ler para a criança por 10 minutos antes dela dormir. Como que funciona isso? A criança que dorme na cama dela, no quartinho dela e não com os pais, porque não é indicado a criança dormir com os pais, mas o pai vai entrar lá no quarto, vai falar devagar, vai falar baixo, vai se movimentar devagar, vai pegar o livrinho lá, abrir o livrinho, tudo devagar, para ir diminuindo a adrenalina, deixando a criança mais com o consciente dela mais adormecidinho. Quando você começa a ler para a criança, com essa vozinha bem suave, a criança vai aprendendo a ouvir corretamente, aprendendo a aprender pelo ouvido, mesmo que ela seja visual ou sinestésica, ela está aprendendo pelo ouvido. Então, a gente pode falar assim, pega lá para mim fazer. Mas quando a gente lê, a gente vai falar assim, pega lá para eu fazer. A gente fala errado, mas a gente lê certinho. Então, quando a criança vai aprendendo, sempre está ouvindo falar para eu fazer, quando alguém fala para mim fazer perto dela, até arrepia, porque ela aprendeu, ouviu corretamente. Quando a criança
está sendo lido para ela, melhorou a gramática, mas também melhora o vocabulário, a criança aprende palavras novas, melhora a criatividade, melhora a imaginação. Se é um livro que tem várias páginas, não acaba no mesmo dia, você já treina para que ela aprenda a lidar com a atenção, com a concentração, e você já também trabalha a memorização. São várias coisas com 10 minutinhos por dia. Se você quiser ampliar um pouquinho, no outro dia, durante o dia, e a criança for maiorzinha, a própria criança vai ler para você. Se ela é menorzinha, você lê para ela passando o dedo, lendo devagar, passando o dedo por onde você está lendo. Está ensinando pelo ouvido, mas também o visual, que ela está vendo ali como que a palavrinha é construída. Isso vai memorizando aos poucos. Então, essa parte da leitura, ela é bastante importante, ela é bastante essencial para a criança que está na aprendizagem. Tudo depende da interpretação. Qualquer matéria que você vai ensinar para a criança, depende da interpretação. Quanto mais a criança lê, mais a criança vai sabendo imaginar e interpretar. E aí eu deixo uma perguntinha para vocês. Que tipo de pessoa, professor, você gostaria de ser? Aqui a gente tem 3 tipos de pessoa, ou professor, ou responsável. A gente tem o pai, tá como pai aqui, mas vamos colocar pai, o professor, pedra, ovo ou café. O que será que é a diferença de cada um? A gente coloca como agente transformador a água quente. O que acontece quando você coloca uma água quente numa pedra? Ela modifica? Momentaneamente, sim. Imediatamente ela vai ficar quente e vai ficar molhada. Mas vai passar um pouquinho de tempo, ela volta a ser o que era. Então, é aquela pessoa que, como vocês estão agora aprendendo um monte de coisa em várias formações que vocês estão fazendo, tem algumas pessoas que aproveitam ao máximo, mas tem algumas pessoas que ouvem aquilo tudo, acham interessante ali no momento. Eu precisava mesmo ter mais afetividade com o meu aluno, eu precisava mesmo elogiar mais, eu precisava mesmo estar mais junto. Saiu dali, não modificou em nada. Durou 5 minutos aquela vontade de fazer diferença. Voltou a ser o que era. E no ovo? O que é que acontece com o ovo quando ele fica na água quente? O ovo na água quente, ele se transforma totalmente, irreversivelmente, por dentro. Se você olhar um ovo cru e um ovo cozido, você não consegue ver a diferença, embora ele esteja totalmente diferente por dentro. O que é essa pessoa que, quando aprende alguma coisa, quando percebe que precisa mudar algum aspecto da sua vida, quando entende que coisas precisam ser mudadas, mas não consegue, porque tem algum trauma de infância, tem alguma coisa que trava, tem alguma coisa que não consegue expor por aquilo que está sentindo de novo, pôr na prática. Mesmo que internamente ele tenha entendido que precisa ser diferente, que precisa abraçar mais, que precisa dar mais atenção, que precisa ser mais carinhoso, mas que não consegue pôr isso na prática. É o pai ovo. E o pai café? E o professor café? Esses, graças a Deus, eu tenho muitos no meu time, nas escolas que eu vou, que são os professores café. Que aqui em Ourinhos a gente tem bastante treinamento também, a gente tem bastante seminários, e você participa, aí quando você está na escola, você vê o professor fazendo aquilo que ele aprendeu ali. Professor de 30 anos de casa, mas que ainda está aprendendo, ainda está pondo em prática. Não tem problema de mudar, não tem problema de fazer diferente, porque aprendeu uma coisa nova, achou super legal, e eu vou colocar no meu dia a dia. Ele não modificou só ele mesmo, ele modificou o ambiente onde ele está. E é isso que o pó de café faz com a água quente. Ele não modifica só ele mesmo, ele modifica o agente transformador dele e transforma nesse líquido
maravilhoso, que eu sou totalmente viciada. Só o cheirinho do café já é o suficiente para mim. Então, eu deixo para vocês aqui essa questão. Que tipo de pessoa que vocês querem ser? Aquela pessoa que, quando aprende alguma coisa, se transforma e transforma o ambiente onde está, que não consegue fazer transformação alguma, ou não consegue nem ao mesmo se transformar, nem ao mesmo se perceber e melhorar. Porque estamos aqui para isso, né? Para melhorar a cada dia. Eu agradeço muito a oportunidade que a Aline me deu. Fico à disposição de vocês, se ela quiser passar o meu celular para vocês. Tenho muito material. Aqui atrás de mim estão meus livros mais assim de leitura que eu gosto de ler, mas no armário ali do lado tem muito livro didático. Fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Muito obrigada, Aline. Imagina, Giovana, acompanhei aqui tua aula, saboreando aí esse cheirinho de café, viu? Vou precisar tomar um agora. É gostoso a gente conversar com pessoas que entendem da nossa realidade. Então, foi assim muito bom mesmo te ouvir, e acredito que quanto mais a gente puder voltar ao seu vídeo, com certeza também a gente vai aprendendo detalhes que às vezes está passando na primeira, né? Um material muito rico, né? E dá para ver que você tem bastante experiência e paixão pelo que faz. Tenho Isso que muita é o mais paixão. importante, a paixão, a empatia, não é? Quanto mais a gente trabalha com a educação inclusiva, mas a gente vê que o conteúdo, o conhecimento a gente corre atrás, mas a empatia tem que brilhar nossos olhinhos mesmo. Então, para nós realmente foi uma grande satisfação. Agradeço pela tua disponibilidade, tanto para preparar o material quanto essa gravação que nós estamos fazendo. E, gente, a gente está fazendo sexta-feira à tarde essa gravação, viu? E aí, total disponível essa menina aí. Então, obrigada. A gente Eu que fica por agradeço pela aqui, oportunidade. então. E se ofereceu para outras ocasiões, a gente vai querer sim. Estou à disposição. Tá bom? Então tá. Pessoal, muito obrigada, então. Nós vamos encerrar essa gravação e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.